Olá, Mackenzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quinta Semana Internacional Mackenzie, um evento pensado em você, estudante de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado da UPM, com interesse em aproveitar as oportunidades que existem no mundo através da educação internacional. Este evento está sendo assessorado e coordenado juntamente com a Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional, que é a COI, nada mais é que o Escritório Internacional aqui do Mackenzie, em colaboração com o Programa Para Sempre Mackenzistas, aqui presentes na pessoa do professor Ciro Aimberi e também pela Débora Gouveia. O meu nome é Flávio Dutra e é um imenso prazer participar com vocês desta sessão fazendo a mediação. Antes de passar a fala aos participantes, eu gostaria de passar alguns recados para que vocês possam aproveitar essa sessão com um melhor aproveitamento durante a sessão. Está sendo gravada na sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Se porventura você está assistindo a gravação, qualquer dúvida poderá entrar em contato conosco aqui no escritório internacional do Mackenzie. E vou abrir depois o chat box para que vocês possam encaminhar suas dúvidas e perguntas. Participe dessa sessão, ela realmente está acontecendo para que vocês possam tirar dúvidas com colegas, né, e ampliar esse networking do Mackenzie através da educação. Bem, eh, darei a palavra inicial agora ao professor Pedro, nosso gestor aqui da COI, para dar as boas-vindas a todos vocês na última sessão da quinta Semana Internacional Mackenzie. Professor Pedro, por gentileza. Obrigado, Flávio. Bom, primeiramente, né, boas-vindas aos nossos alumni, né, professor Ciro, que representam o produto ideal de toda a internacionalização e ação de internacionalização da universidade, né? Vocês são a nossa razão de existir, que é exatamente, né, oportunizar, facilitar e contribuir na construção de uma carreira internacional. Algumas das caras, né, eu já conheço, em especial da Aimee, né, que foi inclusive minha aluna na faculdade de Direito, então é sempre um orgulho imenso vê-los, né, que vocês são mackenzistas em quaisquer lugares do mundo que queiram estar, né. Ser mackenzista não é apenas uma vocação nacional, ela é uma vocação internacional e o nosso campus é verdadeiramente global. Então, muito obrigado por abrirem, né, esse tempo na agenda de vocês para conversar com os nossos estudantes dos mais variados lugares, né? Então, temos Portugal, República Tcheca, né, Inglaterra, Canadá, né? Então, diversos lugares do globo temos mackenzistas, né? O professor Ciro ele costuma acompanhar, né? E ele diz que a meta dele são 176 países. Então, muito obrigado. Volto a palavra para o Flávio. Muito obrigada pelas suas palavras, professor Pedro. Bem, daremos início então agora às interações com os alunos aqui presentes, com os egressos, na verdade. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade dessa conexão, que só foi possível através do programa Para Sempre Mackenzistas, aqui representado pela gestão do professor Ciro Aimbiri e também pela Débora Gouveia. Muitíssimo obrigado. A colaboração de vocês foi muito importante para que nós pudéssemos realizar essa sessão. Esta sessão ela está sendo promovida com a interação também dos aluminais dos egressos, que eu vou rapidamente mencionar cada um deles e quais são os cursos que são formados e onde estão pelo mundo. Bem, estamos aqui com a Aimee Moraes Ribeiro Malato, que ela é egressa do curso de Direito, formação de 2018 e atualmente mora em Londres. Muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda, Aimee. Temos também a, o Gianluca, onde estamos? Gianluca Bortotto, com a formação em Publicidade e Propaganda do ano de 2013, e atualmente o Gianluca, ele é residente de Barcelona, na Espanha. Seja muito bem-vindo, Gianluca. Temos o Gabriel Fonseca, curso de administração, ano de formação 2014, e também Barcelona, Espanha. Temos a Laís Ferreira de Zepp, que é egressa do curso de Engenharia Civil
ano de formação 2017 e está atualmente morando em Lisboa, em Portugal. Muito obrigado, pela sua presença, Laís. E temos o Davi Hermano. O Davi, ele é graduado em Administração de Empresas do ano de 2015 e atualmente é residente de Praga, na República Tcheca. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Vou passar agora, então, a palavra ao professor eh, Ciro Aimbiri, que é o coordenador do programa Para Sempre Maquinzistas. Professor Ciro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pela colaboração juntamente com a Débora para a realização dessa sessão. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a todos pela participação. Alguns aqui a gente conhece por ter nos visitado, o caso do Davi, da Laís, que já estiveram aqui em São Paulo nos visitando. Eu lembro bastante da Aimee, que é participante ativa dos nossos happy hour lá em Londres, já é o segundo que a gente fez, e ela sempre tá ali presente. Então, agradeço aí a participação de todos vocês aqui. Eu quero começar aqui nosso papo. Nós vamos ter um papo aberto aqui. Alguém falou em tempo, mas o tempo o Flávio vai me puxar a orelha depois. Mas é um papo aberto, assim, para a gente poder contar um pouquinho da experiência, o que acontece quando a gente vai morar fora, questão cultural, cultura de empresa, comida, falta da família, sei lá, tem um monte de coisa que a gente vai sentindo aí. Quem já, como o Flávio e tem experiência fora, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Eu quero começar aqui tentando entender a história, um pouquinho a história de cada um, e onde é que está esse ponto de virada. Ou seja, eu estou aqui no Brasil, me formei, estudei e tal, nesse ponto de virada, como é que funciona? Então, tentar descobrir como é que foi esse momento aí para cada um. E eu vou começar chamando aqui a Inê, e aos poucos eu vou falando como é que foi isso. Então, conta um pouquinho do que você está fazendo aí, a gente já sabe da sua formação, mas o que você está fazendo aí e como é que foi a saída e essa chegada, essa adaptação aí, como é que foi a decisão, teve apoio da família, não teve, meio na marra, como é que foi essa história aí? Por favor, Aimee. Oi, professor. Oi a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar entre maquinzistas. Como o professor mencionou, todo ano, quando os maquinzistas vêm aqui para Londres, eu faço questão de encontrar e estar com eles e conversar e trocar figurinha. Eu realmente acho que isso é muito válido. Como já foi comentado, né? Eu me formei no Mackenzie em Direito em 2018. Comecei a advogar em São Paulo mesmo. Eu sou originária de Belém do Pará, então fui para São Paulo para cursar o curso de Direito no Mackenzie. Advoguei 2 anos em São Paulo, mas sempre tive um sonho mesmo, uma vontade de fazer o meu mestrado fora. Naquela época, eu tinha uma questão a mais que me chamava, que é o fato de a minha irmã já estava aqui em Londres, ela é outra área, ela é da área de medicina, não é da área de direito, mas ela já morava aqui. Então, o fato de ter um familiar aqui já em Londres foi um fator, diria, decisivo para eu escolher Londres como a cidade para fazer as minhas applications, né, aplicar para o mestrado, tentar e tudo mais. Não foi fácil, e a gente vai falar sobre isso com certeza, não foi fácil, é puxado, tudo que envolve essa questão de se mudar, né, de deixar o nosso país, de ir para um país diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, e dar a cara a tapa e ir lá e realmente tentar viver isso é difícil, mas como eu tinha esse sonho dentro de mim, eu quis fazer isso, então vim para Londres em 2022, completei o meu mestrado de 1 ano, completei em 2023 e consegui um emprego, que bom, né? Graças a Deus, consegui um emprego. Estou trabalhando como advogada qualificada no exterior, num escritório internacional de advocacia que se chama Linklaters, é um dos melhores escritórios de Londres, tem um escritório bem grande. E é isso, é um pouquinho do que eu estou fazendo. Eu estou mais especificamente na área de contencioso e arbitragem, que é uma área que eu amo. Então, esse é mais ou menos onde eu estou hoje, o que eu estou fazendo, mas, obviamente, vamos falar mais sobre, entrar mais em detalhes ao longo da conversa. Joia. Obrigado, Aimee. Davi, irmão, como é que foi aí a situação em Praga? Opa, boa tarde. Bom, tudo começou para mim quando eu estava trabalhando no Itaú, né? Enquanto estava até me formando e comecei a trabalhar no Itaú.
E depois que eu me formei, na verdade, eu comecei a estudar um assunto que me chamava muita atenção, que era um assunto de TI, é uma área chamada mainframe. E, enfim, eu estava sempre caçando oportunidades. É, surgiu essa oportunidade na República Tcheca. Eu apliquei depois de uns 2 anos estudando, 3 anos estudando depois do trabalho. Eu apliquei para entrevista, passei e fui para lá. E realmente, como a Aimee comentou, mudar para um país onde a cultura é completamente diferente da sua é bem difícil, mas ao mesmo tempo é bem, bem divertido também. A quantidade de coisas que eu aprendi com essa experiência é inexplicável, assim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita adaptação, e isso é bem bacana. O que mais que eu posso adicionar aqui? É, Bom, em relação à minha família, eles obviamente estavam felizes por mim, por ter me mudado para outro país, mas ao mesmo tempo estavam meio tristes, né, porque eu estava saindo. Mas eu sempre fiz questão de sempre vir para o Brasil quando dava. Inclusive, eu estou aqui agora, então sempre quando eu tenho a oportunidade, meu trabalho é remoto, né? Então eu tenho oportunidade, eu venho para cá, fico na casa dos meus pais em São Paulo e aproveito um pouco do Brasil, que é com certeza o melhor país do mundo. Isso é difícil de debater. É, mas é isso, eu tenho bastante orgulho assim de ter essa experiência internacional e é isso. A gente pode ir conversando ao longo da nossa reunião aqui e vai descobrindo mais um pouco também. Legal, Davi. Deixa eu ver com a Natália. Agora nós vamos para outro ponto. A gente estava no, mas alguns querendo dormir e a Natália, de repente, tá tomando café da manhã lá. Não sei qual é o teu fuso horário direito aí, mas eu sei que está na outro extremo, né? Natália, conta para a gente um pouquinho como é que você saiu do Brasil, o que que te levou, como é que foi a decisão, e quanto tempo Tá, você está aí. tá dando para ouvir bem? Para começar? Sim, sim. Tá. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente é uma honra ser maquinzista. É com muito orgulho que eu falo isso sempre. Bom, a minha história, na verdade, eu me formei no Mackenzie em administração em 2014 e eu sempre senti na minha área de atuação e sempre nas minhas aulas e tudo que os meus professores passavam que a importância de você saber uma segunda língua e mais ainda você saber o inglês para sua carreira, né, no mercado de trabalho, que era um diferencial muito grande. Então partiu daí a minha decisão de morar fora. Então eu me formei em 2014, aí em 2015 eu resolvi fazer 6 meses de inglês aqui em Vancouver para melhorar mesmo. Fiz os 6 meses de inglês e aí quando eu voltei para o Brasil eu falei, não é mais meu lugar aqui, então eu preciso fazer alguma coisa para eu voltar para o Canadá, né? E aí me planejei tudo, e aí em 2019, novembro de 2019, eu me mudei para cá novamente, dessa vez com visto de estudo e trabalho. Eu fiz um curso de marketing aqui, e, e aí desde então eu estou aqui, sou residente permanente atualmente, estou no meu processo de cidadania aqui do Canadá. Estou há 6 anos, eu vim antes da pandemia, né? Eu vim em novembro de 2019 e aí em fevereiro, março já veio a pandemia, então mais do que você mudar para um país totalmente diferente, com uma cultura diferente, ainda a gente tem que passar por situações que a gente nem sempre tem um familiar, não tem um amigo, não tem, né, alguém para junto ali com você, mas foi muito desafiador, mas muito bom também para o meu crescimento. E estou aqui, hoje eu trabalho numa empresa de engenharia elétrica. Eu, obviamente, trabalho na parte administrativa, mas eu cuido de projetos desde o começo do projeto até o final de cada projeto, junto com o meu time. E, e é muito bom, assim. Meus pais também, quando eu resolvi vir para cá, ficaram com o pé atrás, porque era para ser só 6 meses, e aí eu resolvi mudar minha vida inteira para vir morar aqui. Um, mas eles super me apoiam até hoje e, e é muito bom, muito gostoso estar aqui.
E com certeza a gente pode ir falando um pouquinho mais da minha carreira aqui, da minha atual posição aqui também, de tudo que eu faço durante a nossa conversa. Vai, obrigado, Natália. Vamos para Barcelona. Tem dois amigos aqui de Barcelona. Vou começar com o Gianluca. Boa tarde, bom dia a todos. Bom, meu nome é Gianluca. Eu acho que foi muito bom que eu vim depois da Natália, porque praticamente foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. O curioso é que, assim, desde os 16 anos, 15, 16 anos, eu sempre falei, cheguei para minha mãe e falei, se prepara que eu vou sair do país e se prepare seu coração aí que você vai ter que me visitar fora. E quando eu tinha 18 anos, eu fiz um intercâmbio para Toronto e para estudar inglês. E quando eu voltei para o Brasil também, falei, não é meu lugar. É, eu acho que o Brasil me deu muito, assim, de resiliência, de sempre encontrar alguma solução para algum problema. E isso a gente traz muito para o nosso trabalho. Então, por exemplo, aqui a gente morando na Europa, a gente vê muito o pessoal aqui tem um problema e para nesse problema, e brasileiro realmente está ali para trabalhar, está ali para encontrar solução e está ali para resolver os problemas. Eu estou 8 anos fora do Brasil. Desses 8 anos, 6 anos na Itália. Morei 1 ano e meio em Turim, 4 anos e meio em Milão, e desde quando eu tive uma promoção, eu vim para Barcelona. Todo esse tempo, eu tive 1 ano e meio trabalhando numa startup. Então, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava na Mastercard e comecei a aplicar para posições na Europa, em toda a Europa, até que essa startup me chamou em Turim. Logo, estando em Turim, eu mudei para a Nestlé. Então, eu comecei a trabalhar para a Nestlé Itália. Tive diversas posições na Itália, na Nestlé Itália, e com essa promoção eu vim cuidar da toda a parte de estratégia de mídia para a Nestlé Europa. Então, eu ajudo todos os mercados na estratégia de mídia, tanto online quanto offline. E, e com a família sempre foi assim, porque eu sou filho único, neto único, sobrinho único. Então, foi um drama quando eu cheguei para eles e falei: olha, chegou a hora, lembra que eu te falei que eu ia para fora e é isso que está acontecendo agora. Eu recebi uma proposta, não era a melhor coisa do mundo, mas era a oportunidade que eu tinha para ir para fora e conseguir realizar meu sonho. Então, e é aquilo, quando você está perto de realizar seu sonho, sempre vem aquela dúvida: "Uf, será que eu vou? Será que eu não vou? E meus amigos, e minha família, tenho minha avó aqui, que já está velhinha, o que que eu faço? O que que eu faço?" E aí, eu tenho uma história de imigração na família. Então, minha avó fez isso, ela veio da Itália, ela foi da Itália para o Brasil, e quando eu cheguei para minha avó e falei: olha, tô indo para a Itália, ela falou: eu fiz isso, é a sua hora de fazer isso. Então, me deu muito mais força ainda. E aí, por carreira e tudo mais, acho que a gente pode continuar conversando mais para frente. Legal, obrigado, Gianluca. Gabriel. Tudo bem, professor Ciro? Primeiramente, agradecer o convite, ao Flávio também. Para contar um pouquinho da trajetória, eu fiz ADM no Mackenzie e dei muita sorte com os professores que eu tive por lá, que sempre incitavam a curiosidade, aprender mais, buscar mais. E esse foi o ponto que me fez vir para cá, né? Então, eu comecei a estagiar no Vasco da Gama. Eu vou falar isso porque depois eu vou explicar o porquê que eu continuei na Europa. O Vasco tá mal hoje, mas o pessoal fala que tá mal porque eu saí em 2016. Então eu comecei lá no Vasco da Gama e em 2016 eu decidi aprender mais e buscar um mestrado fora, na área do esporte. Decidi por Portugal, por facilidade, já estar ali na comunidade portuguesa, já que eu trabalhava no Vasco da Gama. Então, por ter algum networking ali, facilitou a minha ida. E ao término, quando eu ia voltar pro Brasil, eu recebo uma proposta da área de videogame. Estava recém começando aquela área de videogame, a indústria estava se profissionalizando e eles queriam pessoas do esporte tradicional, do futebol, basquete, esportes olímpicos, para profissionalizar a área. Então recebi um convite de uma empresa finlandesa, que a gente tinha escritório em Portugal. Fiquei em Portugal de 2016 a 2022. E em 2022 eu me mudo para a Espanha também,
por um convite de trabalho também na área de videogame. Hoje eu mudei um pouquinho, não atualizei o meu LinkedIn, mas hoje eu tenho a própria empresa de consultoria, como a gente iniciou essa profissionalização aí no mundo do videogame. Então, algumas empresas já me conheciam e hoje eu presto consultoria para algumas grandes empresas de videogame. Deixar a dona Roberta e o seu Joel lá foi tranquilo. Olha, vou te falar, eles incentivaram muito, muito, muito mesmo. Eles falavam, não, isso aqui não está prestando, o Brasil não está prestando. Então, assim, já que eu tinha acabado de receber a proposta de trabalho, eu acho que o incentivo deles e a proposta de trabalho me fizeram ficar por aqui. E meu coração está dividido, é Brasil e aqui. Eu amo o Brasil demais. Sempre que eu tenho oportunidade, eu dou um pulinho aí. Gabriel, o Gabriel é filho de uma funcionária nossa que trabalha na capelania do Mackenzie Hill. Acho que ele é o único aqui que é formado no Mackenzie Hill, né? Não sei se tem mais algum aí, mas ele é lá Eu quero mudar aqui um pouquinho o assunto e trabalhar um pouquinho para quem está assistindo e pensem em trabalhar fora. Então, é nessa linha que eu vou fazer uma pergunta agora. Então, quem está assistindo, aproveita porque vem algumas dicas interessantes aí para você aprender. Primeiro, como é que foi a adaptação no mercado de trabalho fora, considerando? Você trabalhou um tempo aqui no Brasil, como é que funciona isso fora? Receptividade das pessoas, né? Como é que isso funcionou para você aí? Você precisou revalidar o seu diploma ou você conseguiu trabalhar aí na sua profissão sem alguma burocracia nessa área aí de mexer ou fazer curso complementar? A Inês já colocou um pouquinho da experiência dela aí. Como é que funcionou você aplicar a sua profissão aí dentro, né? E por último, se tem alguma habilidade brasileira, alguma coisa que só brasileiro tem que facilitou a tua inserção no mercado de trabalho aí na onde você está. Então, agora não vou chamar ninguém, não. Vou deixar aberto aqui. Você tem aí os minutos. Quem quiser falar, fica à vontade e entra na conversa. É um bate-papo aberto aí. Se você quiser, entra na conversa. Pode ficar à vontade. Bom, eu posso adicionar algo, nessa questão? São três pontos, né? O primeiro, como é que é a recepção no mercado estrangeiro, certo, professor? É, eu senti que a recepção é ótima. Assim, no Brasil também não tem muito do que reclamar. Quando você começa numa empresa assim, a recepção é boa. A questão que para mim foi mais diferente é que, por exemplo, eu vim do Itaú, né, onde é uma empresa que tem muita meta, enfim. Sentia que a gente vivia para trabalhar lá e na Europa a gente trabalha para viver, né? Então tem uma diferença grande ali. O pessoal das 5:30 da tarde, o pessoal já não quer mais trabalhar, nem falar sobre trabalho, vai todo mundo sair para curtir happy hour, ou ir para casa e descansar, ou aproveitar o dia de sol, se está fazendo algum sol, porque são dias raros, né? Então tem essa diferença grande. Na questão de burocracia, para mim não teve nada demais. O que foi interessante é que, como eu estava me mudando do Brasil para a Europa, eu tive um bônus de realocação. Eu não sei se os outros alunos tiveram isso também, mas isso é como se fosse uma ajuda que eles dão para você que está se realocando do Brasil para fora. É um bom dinheiro para você se adaptar, para dar uma ajuda no começo, assim. E por último, eu acho que é muito reconhecido os brasileiros no exterior, eles têm uma vontade a mais, assim. Eles têm eles parece que a gente é mais profissional em alguns sentidos, assim. Então é meio reconhecido isso no exterior e isso é bacana também. Legal. O que mais? Eu posso falar um pouquinho. Bom, o meu ponto de vista, obviamente, que eu vou falar aqui é sobre Londres, é sobre a minha experiência aqui, né? A gente está falando de uma cidade que é multicultural, que é global, então a questão de receptividade, inclusive e principalmente considerando que eu estou trabalhando em um escritório internacional, um escritório que está presente em mais de 20 países do mundo, então eles foram muito receptivos com relação
ao meu background, inclusive, não só receptivos, eu ainda vou além, no sentido de que eles gostam, eles procuram, eles querem, eles gostam de ter essa diversidade. E isso eu sinto particularmente tanto em Londres quanto cidade, quanto no escritório especificamente que eu trabalho. Agora, uma coisa que o Davi mencionou e eu concordo 100%, nós brasileiros, a gente está acostumado e a gente trabalha muito e duro, e é como a gente vive, nós trabalhamos muito. E isso eu senti que quando eu comecei no meu emprego atual, eu me destaquei, de certa forma, muito e muito rápido, porque essa garra que a gente tem, essa vontade de mostrar, não é tão comum, nem entre os ingleses, no meu ponto de vista, nem entre outras culturas que estão aqui dentro também. Então, umas horas a mais que você está ali trabalhando, e que para você e que para nós provavelmente não vai ser nada, vai ser algo que para a gente é normal, eles veem como, nossa, caramba, ela trabalha muito duro. Então, de certa forma, eu acho que nós brasileiros trazemos essa questão que já nos destaca. Eu acho que a minha dificuldade, você falou de burocracia, né? Como eu comentei, realmente, eu vim para cá para fazer o mestrado, então eu não precisei revalidar nenhum diploma, nada do tipo. Eu consegui o meu emprego atual como advogada qualificada no exterior. Não é fácil, no sentido de que a competitividade, pelo menos, de novo, aqui de Londres e na área do direito, a competitividade é muito, muito grande. Então, pode demorar para você conseguir se inserir no mercado. Para mim, demorou alguns meses, não foi imediatamente após o mestrado que eu consegui essa oportunidade que eu estou agora. Demorou um pouco, demorou alguns meses, mas, enfim. Eu diria que costuma ser mais fácil, isso falando da área do direito, se você vem de um país de common law, né? Porque aqui é common law, então se você está vindo do Canadá ou, enfim, Nova Zelândia, mas estão do Brasil, como nós somos do civil law, tem uma diferença que costuma ser algo que eles não focam de imediato, então é algo, por exemplo, que eu diria que faz você começar um pouco atrás dos seus competidores na parte onde você está aplicando para emprego, o fato de você estar vindo de uma jurisdição civil law, mas uma vez que você está lá dentro, conseguiu o emprego, está lá dentro da empresa, a minha visão é que, como brasileiro, trazendo essa nossa garra, a gente se destaca bem rápido. E aí, só mencionando também, se a gente tiver pessoal do direito aqui nos assistindo, né? Tem uma prova aqui, seria como se fosse a prova da ordem, né, daqui deles, sendo advogado no Brasil, a gente pula uma das fases, são 2 fases, assim como a gente tem no OAB 2 fases, aqui também são 2 fases. Se você é advogado qualificado no Brasil, você pula uma dessas fases, o que torna bem mais fácil, consideravelmente mais fácil a prova. E questão de visto, aqui na Inglaterra especificamente, você se formando no mestrado, por favor, confirme essa informação, porque pode ter mudado a qualquer momento e eu não estou sabendo, mas você tem o direito de ficar em Londres ou na Inglaterra por mais 2 anos. Então, são 2 anos que você fica com visto de graduado, que você pode estar ali aplicando para emprego ou, enfim, trabalhando aqui sem problema algum. Legal, Renê. Eu acho que eu posso trazer um contraponto aqui de quem foi para uma cidade bem italiana. Eu me mudei, como eu disse primeiro, eu me mudei primeiro para Turim, que não é tão internacional assim, não é tão multicultural. E quando eu cheguei no escritório, tinha somente italiano e italiano do norte, que é completamente diferente do italiano do sul, que é um pouco mais aberto, que é um pouco mais receptivo e tudo mais. Uma das situações interessantes assim foi que eu chegava pro meu chefe e falava, tenho essa apresentação, é, tenho esse projeto aqui, apresentava para ele, não tinha nenhum tipo de feedback, não tinha nenhum tipo de aprovação ou desaprovação. Até que um dia eu cheguei para um colega de trabalho e falei para ele, cara, o que que eu faço aqui? Não me falou nada, não falou se tá bom, se tá ruim. Ele falou, se ele não falou nada, tá ótimo. Então, assim, se ele não deu nenhum feedback ruim, se ele não falou para você mudar nada, vai em frente, é isso aí, e vamos e segue em frente. E isso muito diferente de onde eu tô hoje, que é mais ou menos isso mais multicultural. Barcelona é muito multicultural. E e até onde o meu trabalho hoje também, eu estou no escritório, como eu disse, europeu. Então, por exemplo, minha chefe é indiana, minha colega de trabalho é turca,
o meu diretor, ele é espanhol, e aí tem uma outra colega portuguesa, uma outra italiana. Então, no final do dia, você está falando todo tipo de língua que você sabe que você está falando, você está entendendo, mas você não sabe em qual língua você está falando. E isso era um objetivo de vida meu, assim, porque, você vai aprendendo com culturas, vai entendendo, essa menina turca, ela é melhor falar com ela desse jeito. Com a minha chefe, que é indiana, ela precisa ser um pouco mais, você precisa ser um pouco mais pragmático. Com a italiana, você precisa ser um pouco mais carinhoso. E aí você vai entendendo a cultura de cada um. Eu acho que outro conselho que eu tenho, que eu posso dar, eu até vou colocar aqui no chat, tem um livro que me ajudou muito, que chama The Culture Map. E esse livro fala muito de como você entende a cultura do outro e aceita a cultura do outro para gerar laços e seguir em frente, principalmente no trabalho. Então, e acho que esse livro me ajudou bastante. Ele praticamente traduziu isso que eu vivi todos esses anos, principalmente quando eu estava nessa cultura muito mais fechada e muito mais local, como era em Turim. Legal, Gianluca. Se eu puder compartilhar um pouquinho. Pode. Aqui no Canadá, eu acho que é muito igual a Aimee comentou, o Gianluca comentou, é um país multicultural. Então, em qualquer lugar que você vai trabalhar, você vai ver gente do mundo inteiro. Especificamente aqui, na empresa que eu trabalho hoje, eu trabalho aqui desde 2022, eu tive uma receptividade muito grande, muito boa. Eu trabalho com canadenses, com brasileiros também, que tem uma coisa. O Canadá tem muito brasileiro, né? Também. Indianos, paquistanês, pessoal de Londres, enfim. Então, eu acho que eles, aqui, os canadenses ou as pessoas que moram aqui, eles são muito receptivos. E aí a gente aprende muito com as pessoas, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, e a gente aprende muito com essas pessoas no nosso dia a dia, sobre a cultura delas, sobre a língua delas. A gente se encontra na hora do almoço, você vê que até a refeição deles é diferente da nossa. Então é muito bacana você conhecer todos esses tipos de diferentes culturas, né? E eu acho que um ponto muito legal aqui do Canadá é que você consegue, igual a Aimee falou, você consegue se mostrar profissional muito mais fácil. Porque o brasileiro realmente ele corre muito mais atrás, ele tem essa capacidade de lógica, de resolver problemas e de apresentar soluções muito mais fáceis, assim, na minha visão aqui hoje, né? Então, é muito fácil você se destacar se você realmente tiver essa vontade de mostrar o seu trabalho, o seu lado profissional e até o seu lado pessoal dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que é muito interessante, assim, no Brasil a gente tem essa cultura de viver para trabalhar, né? Enquanto aqui você consegue trabalhar para conseguir viver a sua vida e aproveitar muito. Legal. Faltou você, Gabriel. Eu Gabriel, vou concordar com todos. Eu acho que todo mundo falou desse mindset americanizado que a gente tem de trabalho, né? Da gente buscar mais, ter aquela ambição de querer construir uma carreira. Eu acho que isso fez toda a diferença para mim. Eu acho que para todo mundo aqui também na Europa, né? Eu acho que esse é o grande diferencial que nós, como brasileiros, temos por aqui. E o pessoal elogia muito, o pessoal, principalmente os executivos, eles olham e ficam chocados, assim, como a gente trabalha, não tem, às vezes, não tem final de semana pra gente, viagem. Então, assim, eles ficam super felizes, entusiasmados, assim, quando tem sempre alguém chegando do Brasil ou latino também, na equipe. A parte do diploma, professor, como você tinha perguntado, eu não tive nenhuma dificuldade, porque exatamente como a Aimee, eu fiz um mestrado aqui, então não precisei validar. A questão do visto, eu acho que isso é importante aí para o pessoal que está assistindo também, é ver como vai vir para cá, para a Europa, para qualquer outro país, se vai vir como estudante
você vai receber uma proposta de trabalho, vai ter o visto cedido pela empresa com auxílio deles. No meu caso, eu vim como estudante e depois a empresa auxiliou na mudança para o visto de trabalho. Então, eu tive essa facilidade aí com questão de diploma e visto. Em questão de cultura, primeiramente eu fui para Portugal, como eu tinha citado, a língua não era uma barreira, mas a cultura em si do português, de ser mais carrancudo, de ser tudo ao pé da letra ali na hora de trabalhar, foi bem complexo, né? Principalmente na hora de se comunicar com a equipe. Então, eu vindo de fora, ainda mais do Rio de Janeiro, com algumas gírias, e a gente falando ali com a equipe, foi um pouco complexo, mas depois a gente se adaptou bem. Em Barcelona já foi mais fácil por ser um ambiente multicultural, já trabalhar na empresa totalmente em inglês. Ficou mais fácil essa adaptação na cultura, tanto na Espanha quanto no dentro da empresa. A única coisa aqui que eu acho que o Gianluca vai concordar é que a comida aqui é muito ruim. Aqui é só petisco. Pra mim, isso aqui é muito ruim. É ruim demais. Eu sinto falta do arrozinho com feijão. É bem nessa linha que eu ia começar agora, Gabriel. Alguma conversa rápida aqui, né? Que tipo de comida brasileira você mais sente falta? Se tem alguma no seu local aí, alguma expressão favorita das pessoas aí, que todo mundo toca, todo mundo fala? Se tem algum perrengue grande que você já passou por ser estrangeiro, por estar aí? É bem nessa linha aí. Você, como é que é a tua vida aí? Como é que ela funciona? Que coisa que você valorizava no Brasil, que você pode valorizar aí? Também, de novo, está aberto o papo. Eu estou falando está aberto assim, um pode interromper o outro, se você quiser ajudar aí, não precisa esperar cada um falar por vez, não. Isso aqui é um papo aberto, fica à vontade, tá? Ô, Gianluca, esse da comida a gente abre o microfone junto e fala, né? Bora. A gente tem a sorte de ter churrascarias e alguns restaurantes brasileiros aqui, mas, pô, você vai sair com alguns amigos daqui, tapas toda hora, batata e pão com tomate, é bom. Assim, mas quando você come uma, duas, três vezes, você fala, não, quero comida. Quero um prato de comida, arroz, feijão, um bife, um peito de frango, batata frita, faz falta. Eu digo Essa é mesmo o daqui de Londres, que aqui eles têm o hábito de almoçar sanduíche, né? E eu cheguei aqui e eu ficava assim, isso não é almoço, que eu falava, eu tô com fome de comida. E aí eles não entendem, porque sanduíche é comida, não é. Mas aí, pelo menos, de novo, é bom o fato de Londres ser globalizada e tudo mais, e eu consigo facilmente tudo que eu sinto falta de comida brasileira, quase tudo, porque eu sou de Belém, as comidas paraenses não tem a menor chance de achar aqui, mas de resto, a farofinha, o feijão preto, a tapioca que eu gosto, o arrozinho, tudo isso eu acho, eu faço e eu cozinho eu mesma. Mas porque se fosse para contar com a comida inglesa, não. Isso eu sinto falta de Portugal, que tinha supermercado brasileiro. Aqui não tem, e quando tem é caríssimo e não tem as coisas que eu quero. Que é Pagar o ruim de farofa em euro Barcelona pra dói, mim. hein? Não, quando eu trago do Brasil, eu trago uns 5 sacos de farofa. Vocês têm que ver como é que é na República Tcheca, então. É triste a situação de comida lá também. Eu vim pro Brasil e engordei 10 quilos que eu tinha Não, perdido quando eu fui pra lá. Era arroz e feijão todo dia. Só não comia arroz e feijão no café da manhã porque não faz muito sentido, né? Mas era almoço, jantar, tudo arroz e feijão e uma carninha. Porque lá não tem, até a carne lá, ela, acho que ela vem do Brasil, né? Uma picanha, por exemplo, mas chega lá já com um gosto totalmente diferente, não é a mesma coisa. Tapioca não tinha também. Poxa, é triste a situação é ali triste. no centro da Europa, leste europeu, triste de comida. Agora só uma coisa que eu queria adicionar também, que o inglês, eu lembro que eu tinha tava com meu maior medo de mudar para fora, no final tava sendo meu inglês, né? Só que eu cheguei lá, basicamente, e percebi que o inglês não é a língua primária de ninguém, né? Então eu acabava falando inglês melhor que muita gente que estava trabalhando comigo, até pessoas que moravam na República Tcheca há muitos anos, e, enfim. Isso é um ponto interessante, que às vezes muitas pessoas, assim como eu, né, têm medo de falar inglês e, na verdade, é uma coisa super muito mais tranquila do que parece. E
De língua, a língua tcheca é completamente, é muito confuso, assim. Eu tô lá desde 2021 e só aprendi a falar bom dia, boa noite, obrigado, alguns palavrões e basicamente, tá difícil. Professor, você perguntou de perrengue. Aqui em Londres, eu acho que não é nem perrengue, eu acho que é a realidade. É uma cidade extremamente cara. Então, em questão de aluguel, conseguir um local bom para morar. Isso, inclusive, eu lembro que os maquinzistas que vieram também tinham estranhado a acomodação da universidade que eles tinham ficado no curso que eles vieram fazer aqui, porque realmente a gente está falando de um país que é mínimo, é muito pequeno, é tudo muito caro, então você paga muito caro por locais extremamente pequenos e velhos, sendo bem honesta, assim. Então, quando eu me mudei para cá, foi um perrengue, porque como eu vim para fazer o mestrado, eu obviamente tinha que chegar aqui com um local para morar, né? Com um local para poder dormir. Então, eu acabei alugando um local online sem ver pessoalmente. Eu vi as fotos, mas claro, as fotos eles mudam tudo que eles querem. Então, eu cheguei aqui e era um local que eu estava dividindo uma casa com outras, acho que tinha quase 15 pessoas, uma casa de 3 andares, assim, vários quartos, dividindo banheiro com um monte de homem, até aí nem é o problema, mas banheiro sem tranca na porta, porque estava quebrado, estava um monte de coisa para construir na casa, e os landlords, né, que é os donos da casa não estão nem aí para você. Uma vez que você pagou, e eu paguei, tive que pagar adiantado para conseguir garantir o local, eles não estão nem aí para você. Então, foi um perrengue durante os 6 meses que eu tive que ficar nessa casa. E, enfim, depois você vai aprendendo, né, os macetes, ou como ir, onde procurar. Mas esse, com certeza, foi um perrengue grande que eu tive aqui nos meus primeiros 6 meses. Confirmo que passei a mesma coisa, de dormir no corredor, assim, compartilhando casa e tudo mais. E sim, o preço, que nem aqui em Barcelona também, preço de aluguel também absurdo. No final, assim, se você consegue guardar um dinheirinho e dar entrada numa casa, você paga praticamente o mesmo preço de um financiamento. Então, mas é caro, é caro. Acho que a Europa tem um pouco disso, né? A desigualdade social é menor do que no Brasil, mas ao mesmo tempo é mais sofrido, assim, para juntar um dinheiro, e principalmente no começo, né? Mas a qualidade de vida, com certeza, assim, é melhor do que no Brasil. Então acaba compensando no final das contas. Eu acho que não só na Europa, mas aqui no Canadá também posso confirmar que quando você chega sobrevivente, né? Você vai no lugar que você consegue pagar, você compra o que você consegue comprar para comer, nada de luxo, nada do que você realmente quer, né? E aí, com o tempo, você vai aprendendo aonde procurar, aonde comprar que é um pouco mais barato. Enfim, aí você consegue guardar aquele dinheirinho que aqui pelo menos não dá nem para comprar uma casa, mas dá pelo menos para pagar um aluguel melhor. Sente falta de alguma comida aí no Canadá? Ah, tá. Um, olha, sentir a gente sempre sente. Eu sinto muita falta de uma padaria aqui, sabe? Para ir tomar um café, para comer um pãozinho na chapa com requeijão. Mas aqui, como é um país onde tem muito brasileiro, a gente encontra sim produtos que a gente consegue comprar em mercados específicos ou algum restaurante que tem, né, um, um prato feito que você consegue comprar. Então, assim, eu não passo muita vontade, não. São vontades específicas que às vezes a gente tem, mas eu não sofro muito com isso, não. Eu faço a maioria das minhas coisas em casa, então eu consigo me virar bem. Legal. Deixa eu mudar de assunto aqui agora. Vamos pensar um pouquinho para frente de recomendações que a gente pode dar para quem está querendo ir aí, né? Cada um de vocês aí é uma prova viva aí de quem tinha um sonho e como é que pode transformar esse sonho em realidade, aproveitar a oportunidade que surge. Então, a ideia é que essa live aqui inspire muita gente aí também dentro desse contexto, como falou o professor Pedro ali no início, né? Tentar incentivar, inclusive, uma carreira internacional. Então,
primeira pergunta aqui, vou fazer 3 perguntinhas aqui, mas vou fazer uma de cada vez. Que conselho você daria para quem quer fazer uma carreira internacional, quem está planejando uma mudança desse tipo? Pode começar com você mesmo, Natália, que já está na tela. Eu acho que, assim, primeiro, o meu maior conselho é tomem cuidado com informações que você encontra hoje em dia na internet. Tem muita coisa muito boa, só que também tem muita coisa que as pessoas falam só para vender. Vender, aqui no meu caso, vender o Canadá, que o Canadá é perfeito, que o Canadá procura brasileiros para vir para cá, enfim. Eu acho que hoje em dia, no site do governo do Canadá, você encontra muita informação. Então, pesquisar, planejar bem, procurar qual opção é a melhor para você, para o seu estilo de vida, para a sua condição de vida. Enfim, vir preparado, porque nem tudo são flores, a gente passa muito perrengue, a gente tem muitos desafios aqui diariamente. Então, venham preparados, planejem bem, venham com dinheiro guardado, porque a gente pode acontecer alguma coisa qualquer dia e a gente tem que estar preparado para isso. E não desistam. Não é fácil, mas quando você consegue, é um sentimento muito bom, é um sentimento de superação, e assim, é uma coisa muito boa para a sua vida. Você não vai só alcançar o seu objetivo, como você também vai aprender ao longo do seu planejamento, do seu processo de migração, muitas coisas que talvez você nem prestasse atenção em você mesmo, né? O quanto você é forte, o quanto você é capaz de alcançar aquele plano que você tanto sonhou. Legal. Davi, você quer dizer alguma coisa? Que conselho você daria aí para você que estava empregado aqui, resolveu aplicar para algum lugar fora, acabou caindo em Praga, enquanto você vai, um está aí em Londres, Barcelona, Canadá e tal, você foi para Praga, no meio do leste europeu ali, que conselho você daria aí para quem está nessa Bom, situação? primeiro conselho que eu dou é se você tem a oportunidade de pegar a cidadania de algum país, que não seja, obviamente, o Brasil, mas seja os Estados Unidos, algum país europeu, vai e pega, assim, não fica postergando isso, quanto antes melhor. E outro conselho é sempre, se você quer morar fora, já começa a ver qual país você quer, já começa sempre a estar de olho nas oportunidades que mais se adequam ao seu perfil, porque muitas vezes algo, por exemplo, na República Tcheca, a taxa de desemprego é quase que negativa, né? Então, não é tão difícil se você é bom assim conseguir um emprego, né? Enfim, então é isso, basicamente. Eu diria, continua procurando. Se tem a oportunidade de pegar a cidadania, pega. Se não tem, isso não é o final, não é o fim do mundo. É só um pouco mais burocrático o processo, mas dá certo também. E óbvio que eu tô adicionando tudo que a Natália falou até agora com essas 2 dicas que eu tô dando. Legal. Aimee, o que você falaria para quem quer, que conselho você daria para quem está planejando uma carreira internacional? Concordo com a Natália, concordo com o Davi em tudo que eles falaram. Eu acho que se você tem uma vontade de ter uma carreira internacional, primeiro, tenha certeza disso, porque acho que deu para perceber aqui por essa ligação. Não é fácil, vale a pena, se é o que você quer, vale muito a pena. Mas pesquisa muito, pesquisa qual seria o melhor país que você acha que faria sentido para você e o porquê. Pesquisa na sua área também, faça networking. Uma coisa que é muito legal, que eu acho que vale muito a pena falar use o Mackenzie, pelo menos essa é a visão que eu tenho. O Mackenzie é obviamente uma instituição que valoriza, que motiva, que encoraja mesmo os alunos a terem seguirem uma carreira internacional no futuro. E eu acho que dá para usar o Mackenzie de várias formas, inclusive para fins de currículo. Então, assim, atividades extracurriculares, se envolver em coisas diferentes. O meu caminho, a minha carreira internacional, ela começou com um mestrado. Para eu entrar no mestrado, e eu falei isso também para os maquinzistas que vieram para cá, para Londres, e eu encontrei com eles ano passado e esse ano.
a primeira coisa que eles vão olhar são as suas notas na faculdade. E eu tive certeza, porque eu já queria, eu sempre tive esse sonho, estudar muito, ter as minhas notas boas no Mackenzie, me formei com uma média boa, fiz atividades extracurriculares quando eu estava no Mackenzie, eu participei do GEMAC, então tive coisas que eu pude falar, que eu pude mostrar que eu tinha. Então, isso seguindo um caminho pelo mestrado, me ajudou muito a conseguir uma vaga na faculdade que eu queria, no curso que eu queria, para seguir daí. Mas se a intenção for, não, quero fazer a minha carreira internacional, já começando com um emprego, conseguindo um emprego, então é pesquisar muito, entender o que é, onde é e qual é a empresa que você gostaria de aplicar, o que eles estão buscando, e sempre usar muito o Mackenzie, o network que o Mackenzie fornece, as oportunidades que o Mackenzie fornece. Então, essas seriam as minhas dicas. Legal, obrigado. Gianluca, o que você quer dizer para a gente? Acho que dá para adicionar algumas coisas aí, e aí onde que o Mackenzie entra bastante, assim. A força do nome do Mackenzie é enorme. Então, e isso te abre muitas portas para grandes empresas. E um grande diferencial é, nós no Brasil, e principalmente quando a gente entra na universidade, você consegue estudar e fazer o estágio ao mesmo tempo. Que aqui na Europa não é assim. Quando você está numa universidade aqui, você ou só estuda ou você só trabalha. É raro os casos, é raro você ver pessoas que trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então a gente chega muito mais preparado ali. E quando você está nesse estágio, tenta entender quais são empresas que seriam boas para você ter network internacional. Por exemplo, eu trabalhei na General Motors quando eu estava no estágio. Eu tive muito contato com o pessoal da Europa, eu tive muito contato com o pessoal dos Estados Unidos e sempre perguntava: vamos falar desse assunto, vamos conversar de tal coisa. Adicione essas pessoas no LinkedIn, use o LinkedIn como uma ferramenta para você ver o que está acontecendo fora. E ali, outra dica é entenda o seu diferencial. Porque entre uma pessoa que é mediana no Brasil, uma pessoa que é mediana nos Estados Unidos, Europa ou Ásia, eles vão pegar a pessoa que está no local, eles não vão pegar outra pessoa que está fora. É muito mais custo para eles. E então, entenda o seu diferencial e venda esse diferencial, trabalhe nesse diferencial. E, de novo, use o LinkedIn para isso. Não conhece a pessoa que você quer trabalhar na empresa fora do país. Adiciona ela, manda uma mensagem, fala: putz, eu queria muito saber mais do seu trabalho. Ah, então, tenta, como posso dizer, é, ter fazer essas conexões mesmo forçadamente, se eu posso dizer. Então, é outra dica que eu poderia falar. Obrigado, Gianluca. Vamos ouvir o Gabriel e já partimos aqui para começar a encerrar aqui a nossa. A maioria dos pontos eu vou concordar com os colegas também. Eu acho que é ir preparado, ter também essa poupança, ter ali um resguardo financeiro para caso as coisas não se encaminhem bem, você está bem resguardado ali, tanto se você for para a universidade ou for para trabalhar. O inglês, pronto, que é um ponto que se você não tiver o inglês, nem adianta que você não vai conseguir construir a carreira aqui. O Davi falou algo importante, às vezes a gente tem aquela síndrome de vira-lata do brasileiro, né? Que a gente acha que a gente não fala bem inglês ou a gente não faz as coisas boas, mas às vezes só na nossa compreensão e o nível médio do nosso inglês é bom comparado a outras culturas, né? Mas sem essa base do inglês é muito difícil você construir a carreira aqui fora, né? Já que aqui o mercado é extremamente globalizado. Se você for para algum outro país, você entender e estudar bem a cultura, cada país da Europa vai ter suas diferenças, né, de pensamento, como trabalha, como as pessoas vão interagir com você. Então, no leste europeu vai ser de um jeito, aqui na Península Ibérica vai ser de outro jeito, na Inglaterra vai ser de outro. Então, é entender bem para você não ter um choque cultural, ou você chegar lá e ficar chorando que não tem arroz com feijão, né? Que você quer. Então, entender o local, entender a cultura da onde você está indo. E também já ir pensando na sua área de atuação. Então, se você já está fazendo estágio, que nem o Gianluca falou, já vai pensando e pesquisando os países que a sua área de atuação são interessantes e tem mercado aberto.
Então, vai ter alguns países que vão estar mais abertos para a área de TI, por exemplo, a área de videogame tem muita sede na Inglaterra e, e na Finlândia, por exemplo, são dois países que tem muita sede, e na Espanha. Em outros países nem tanto, então ver sua área de atuação e ver quais são os países que são interessantes para sua área de atuação. Bem, dentro desses pontos, eu acho que era isso, professor, que eu teria para contribuir. Olha, eu quero já estou vencendo o tempo aqui, e o papo é bom, mas se a gente tem aqui, pergunta que não falta aqui, né? Quer ver? Eu vou fazer uma aqui antes de encerrar aqui, qualquer um pode responder. Algum de vocês tem vontade de voltar para o Brasil algum dia? Ó, opa, Se eu puder passar o inverno europeu no Brasil Exato. e o verão aqui na Europa, para mim tá perfeito. 6 meses no Brasil, 6 meses aqui. Viver só de verão. Exatamente, é meu Sonho. sonho. Da minha parte, eu não diria eu não voltaria, mas por enquanto não. Por enquanto, eu acho que eu ainda estou construindo a minha carreira aqui, ainda estou aprendendo muito e estou feliz. Eu acho que estou colhendo os frutos de todos os estudos, enfim, de todo o esforço. Mas eu não diria não voltaria para o Brasil. Acho que talvez no futuro, quem sabe, quando eu construir uma família, não sei. Estou aberto. O futuro a Deus pertence, né? Como falam, não sei. Eu não não, volto, não. legal. Eu quero agradecer aí a vocês aí por compartilhar suas histórias, a vida de Professor, vocês. Oi, eu acho que é desculpa, uma. temos algumas perguntinhas aqui no chat. Eu posso Não, conduzir não, as só perguntas? eu já te Desculpa. devolvo aí, Flávia, mas é para agradecer a minha participação aqui. E eu quero falar uma coisinha para quem tá nos ouvindo. Se falou muito aí no LinkedIn, mas eu tenho que falar que nós temos uma plataforma que todos vocês estão, que é o nosso LinkedIn exclusivo de maquinzista, e dizer que, e aí me permitam, por favor, dizer que se você quiser ir para Londres, é só entrar na plataforma e a Aimee, você consegue encontrar ela lá, ela vai te dar todas as dicas de Londres, o Gianluca vai dar da Itália, da Espanha, o Davi lá de Praga, Natália lá do Canadá e assim por diante, né? Então, o professor Pedro falou no início, 176 países, nós já temos 50, tá? Então, nós já encontramos maquinzistas em 50 países, e inclusive está por aí. Hoje, por exemplo, talvez o Gianluca deve estar conhecendo o Gabriel aí, que de repente nem sabia que estava na mesma cidade. Então é isso aí. Tem gente aí, maquinzista aí espalhado por aí e vale a pena muito esse contato. Nós temos feito, vamos fazer logo aí pelo Canadá, viu, Natália? E Barcelona também está tá no nosso radar. Alguns happy hours aí, como a gente tem feito, juntando os maquinzistas que estão nas cidades e sempre que a gente tem uma oportunidade. Normalmente, quando tem um professor daqui indo para fora, a gente acaba juntando o professor. Eu lembro que a Aimee, no encontro do ano passado, foi um professor aqui do direito, e ela colocou lá, gostaria muito de ver aí o pagando de novo, né? Então, são coisas assim que a gente tem feito através da nossa plataforma, mantém o contato por lá e tal. Agradecer, então, a participação de vocês, vou devolver aqui para o Flávio antes que ele me puxe a orelha por causa do tempo, porque eu até anotei um monte de perguntinha aqui, mas o tempo é curto, tem muita coisa para a gente falar aí, mas fica à vontade. Obrigado pela participação de Passaríamos vocês. aqui por mais minimamente 30 minutos, uma hora, um bate-papo super descontraído e gostoso de entender aí a história de cada um de vocês. Com certeza, a trajetória que vocês trilharam será e vai, né, permanecerá aqui, como uma inspiração para quem está aqui participando conosco, e agradeço imensamente a participação, inclusive, de todos os né, todos os presentes aqui na sala, pensando nisso, eu já vou conduzir algumas perguntinhas, mas a palavra-chave que eu consigo tirar dessa sessão é networking. Então, é aproveitar realmente as oportunidades que o Mackenzie oferece, desde a sua graduação, anos iniciais, buscar as oportunidades com a unidade acadêmica, com o professor que você se identifica, mas também utilizar os recursos que a universidade oferece para você que é maquinzista, que está pensando nessa oportunidade de trilhar uma carreira internacional e não sabe por onde começar. Ah, né, o início que de repente vocês podem buscar informações é aqui na COI,
Nós estamos localizados no prédio 41 no João Calvino. Estamos de segunda a sexta, das 8 da manhã até 19 horas, e será um imenso prazer conhecer as histórias de vocês e os interesses. É por isso que a gente está aqui, e também o professor Ciro, juntamente com a Débora, lá no Para Sempre Maquinzistas, no MacGraph. Vamos dar continuidade, então, com algumas perguntas finais, e depois passo a palavra para o professor Pedro para finalizar a quinta Semana Internacional Mackenzie. Vamos lá. Temos uma pergunta que eu gostaria de, até própria mesmo, minha, em relação se alguém foi expatriado, como é que você buscou informação, onde foi que vocês buscaram essas oportunidades? Foi no LinkedIn? Foi através de algum networking? Então já deixa essa perguntinha aí no radar. Mas eu tenho pergunta aqui cadê? Não tem o nome da pessoa, infelizmente apareceu um número. Que conselho você daria para os atuais estudantes que desejam construir uma carreira internacional, uma carreira com foco em internacionalização? Obrigado pela pergunta. Quem gostaria de responder? Eu posso falar, mas eu espero não ser repetitiva, mas eu diria, de forma prática, foca ou tente focar em atividades extracurriculares, usar o Mackenzie nas oportunidades que oferece e construir o seu currículo de uma forma que, quando você de fato aplicar, seja para um curso, um mestrado, ou seja diretamente para o emprego, você tenha um currículo que mostre diferentes skills, não só as notas boas, mas também, enfim, os soft skills que eles chamam, né? E esse engajamento com várias atividades diferentes e mostrar essa garra que você tem. Então, de forma prática, se eu pudesse voltar no tempo e fosse estudante, eu focaria, eu acho que eu até foquei de uma forma positiva, mas focaria ainda mais nisso. Perfeito, muito obrigada pela sua contribuição, Aimee. Temos uma outra pergunta nessa mesma linha: que habilidades desenvolvidas na universidade foram úteis para atuar em contextos internacionais? Quem gostaria de responder? Eu acredito que o próprio currículo de cada curso ajuda muito isso eh, e isso traz muito aqui a questão do resolver problema. Então, não é só, pelo menos na minha época, não é só prova, exame e tudo mais, é projeto. Pensa no projeto, trabalha em equipe, faz network com outras pessoas. Eu tenho colegas, amigos de coração que estão aqui em Barcelona também, que também fizeram Mackenzie, então a gente se ajuda. Então, praticamente, o que eu vejo muito assim além daquilo que a Aimee falou de atividades extracurriculares, usar o Mackenzie para isso, eu também fazia muito. Não sei se ainda tem, mas durante as férias tinha muitos cursos extracurriculares que o Mackenzie tem também. Então, usa o curso que você tem e usa esses outros cursos que são por fora também, que fazem muito sentido para você se preparar. Eu acho que seria isso. Perfeito, Gianluca, muito obrigado pela sua contribuição. Temos uma outra pergunta mais ou menos nesse sentido. Você mencionou inclusive que você fez intercâmbio, né, logo no início da sua fase adulta. E aí eu vou, né, mencionar aqui uma outra pergunta. Durante a graduação, você participou de algum programa de mobilidade acadêmica internacional, que é um dos carros-chefes da COI, por exemplo, que é nós falando um pouquinho da COI, a COI é um escritório internacional, vanguarda nesse sentido no Brasil, há mais de 20 anos, desenvolvendo essas oportunidades internacionais. Então, vocês participaram de algum programa conosco durante a mobilidade, durante a graduação, ou fizeram um intercâmbio por conta antes? Como que foi? Quem gostaria de responder? No meu caso, eu não fiz nenhuma durante a minha graduação. Conheço pessoas que fizeram, que inclusive disseram que é uma experiência indescritível. Uma foi para a Espanha e a outra foi para Portugal. No meu caso, eu fiz após a minha graduação, depois que eu terminei meu curso e tudo mais, fora da graduação. Perfeito, muitíssimo obrigada pela sua contribuição, Natália. Então, oficialmente né, finalizaremos a sessão internacional com maquinzistas pelo mundo, antes aquela foto que a gente havia prometido. Todos vocês eu tenho o LinkedIn, se vocês permitirem,
Postaremos depois essa foto no LinkedIn, marcando cada um de vocês, para facilitar, inclusive, os maquinzistas interessados em conectar com pessoas, com profissionais com uma trajetória incrível como vocês têm. Foi um imenso prazer conhecê-los de uma maneira virtual. Vindo ao Mackenzie, estão abertas aqui a porta da COI para nos visitar e a gente poder se conectar posteriormente. Vamos lá tirar foto? Um minutinho. Formulário eu encaminhei no início da sessão, já te encaminho aqui em instantes. Mariana, deixa eu só tirar aqui a foto pessoal. Vamos lá. Pronto. Então, passo a palavra ao professor Pedro para finalizar a Semana Internacional. Em nome de toda a equipe da COI, Escritório Internacional do Mackenzie, eu gostaria de agradecer em especial ao professor Ciro Aimbiri, gestão do Para Sempre Maquinzista, a Débora, também por toda a articulação e conexão com esses, né, com maquinzistas incríveis que a gente teve a oportunidade de conhecer, e cada um de vocês, o Gabriel, o Gianluca, a Aimee e a Natália, e também o Davi, pela contribuição na formação de maquinzistas interessados em desbravar o mundo de forma estruturada, com as super dicas que vocês mencionaram aqui durante a sessão. Muito obrigado por todos. Obrigado, Flávio, né? Obrigado com especial carinho, né? Eu fico, né, até emocionado de ver aqui, né, ex-alunos que passaram pela sala de aula e mostrar que né, nós estamos no caminho certo da internacionalização e vocês são um exemplo perfeito né, de que para um bom planejamento, para um engajamento, não há fronteiras para aquilo que podemos alcançar. E que nós temos destaque em qualquer contexto, em face de qualquer dificuldade, né? Isso é ser mackenzista. A gente termina, né, nesta sexta-feira, o 5º dia, de forma simbólica, né? Começamos com as ações mostrando o que temos de internacionalização fora de casa, mobilidade, intercâmbio, cursos de curta duração, né, que têm ido para a Inglaterra, Estados Unidos, vamos ter, Davi, né, República Tcheca, né, também será muito, muito interessante, para que a gente tenha esse senso de pertencimento em qualquer DDI, né, global. Né? Mostramos também aqueles eventos de internacionalização em casa. Hoje nós temos mais de 36 componentes em idioma estrangeiro, cursos de curta duração no próprio campus com internacionalização de alunos e que vai resultar ali, né, em aluminais, em Para Sempre Mackenzistas, em qualquer lugar do mundo. E mesmo para esses mackenzistas, né, nós temos não apenas a plataforma, mas um serviço COI, né, que é o COI.egressos, a Aimee até também participou, né, que a gente faz ali, né, e prepara a documentação para esse momento em que vocês estão se aventurando e construindo uma carreira internacional. É um prazer muito grande, professor Ciro e Débora também agradecemos como sempre a parceria. Queria aqui parabenizar o Flávio, né, pela gestão e condução da semana e todos que aqui estão, né. Temos aqui os membros da equipe COI, a professora Simone, acompanhando aqui também como, né, participantes. Até a sexta semana e que, né, aí, professor Ciro, que estejamos com 100 alunos, né, com 100 países, com egressos mackenzistas. Se Dobrar a Deus meta. quiser. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau. Um Tchau. abraço a todos. Obrigado. Obrigada.